Nós estamos também pelo YouTube, tá? Além do Instagram, youtube.com/Adilson com A maiúsculo, juntinho, F de Ferreira, né? F maiúsculo, Ferreira, APF maiúsculo, tá? Então, Guilherme, Léo, tem gente aí, que bom a gente tá junto, tá? Mais um pouquinho a gente começa. E hoje nós vamos falar de Jesus, aquele Jesus que a humanidade conhece, né? Ou deveria conhecer. Aquele Jesus de 2000 anos atrás. E que é uma pena porque a humanidade também não conhece. Deveria conhecer, mas não conhece. Conhece pouco. Precisaria conhecer mais, né? Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena, bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. E a Ele agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos para conhecê-lo um pouco mais. Qualquer um de nós quer conhecer cada vez mais aquele amigo mais querido. E não pode haver amigo mais querido que Jesus. Então vamos conhecer esse Jesus, trazer esse Jesus para os dias de hoje, um Jesus na atualidade, um Jesus no século XXI, para que Ele possa estar conosco em todas as situações com as quais nos defrontamos. Com Ele ao nosso lado, as coisas se tornam tão mais suaves, tão mais bonitas, porque é o amigo que nos acompanha, é o amigo que nos encaminha, é o amigo que nos dá o incentivo para descobrirmos sempre o melhor caminho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nas últimas três semanas, nós falamos de um Jesus de 3.500 anos atrás, ainda mais para trás, né? Um Jesus antes de Jesus, muito antes de Jesus. E nós vimos um Jesus que montou a terra, né? Ajuntou a terra, juntou os elementos para dar a forma, para nos deixar a oportunidade de nascermos aqui, de encarnarmos nesse planeta. E esse Jesus de muito tempo atrás, esse Jesus de muito antes do Jesus que nós conhecemos, que é esse Jesus de 2000 anos, nós falamos em 3 lives. E nós falamos na última que o povo hebreu estava aguardando a chegada do Messias. O Messias estava para chegar. E aquela expectativa. Mas que Messias? O que eles imaginavam desse Messias? E aí nós vamos agora entrar na fase em que Jesus está chegando. O Jesus que nós conhecemos, né? O Jesus de 2000 anos atrás. Então é dele que vamos falar agora. Então, a chegada do Messias se aproximava. E a conduta do povo judeu continuava a mesma, né? Orgulhoso e ainda com um agravante. O sofrimento havia endurecido ainda mais o coração daquele povo. Aquele povo que passou por tantos exílios, por tanta dominação, acreditava sempre e cada vez mais em um Messias libertador. Mas libertador do quê? Libertador do jugo escravizante, o jugo romano, né? Que nessa época eram os romanos que dominavam aquela região. Então, eles queriam a liberdade. E eles, em razão desse sofrimento, vendo aquilo que obviamente lhes tocava mais direto, que era o orgulho ferido, a vontade de ter sua vida própria, então eles aguardavam a chegada de um Messias que viria libertá-los dessa situação. E imaginando que viria um Messias com todo esse poder, tirar Roma daquele palco, então eles imaginavam que esse Messias, por exemplo, deveria ser tão grandioso, do ponto de vista material, que
viria cercado de honras. Ele viria para morar em palácio. Ele seria poderoso, né? Seria merecedor de tantas homenagens, tantos reconhecimentos. Ele viveria cercado de toda a pompa. Então, dentro dessa visão que os judeus tinham, dificilmente eles aceitariam alguém diferente disso. Não tinha como. Na visão deles, o Messias tinha que ser nesse formato. Então, eles entendiam equivocadamente o que viria a ser o povo escolhido. Povo escolhido, né? Ouvimos tantas vezes, o povo judeu era o povo escolhido de Deus. Mas escolhido não significa privilegiado. Não faz o menor sentido o nosso Pai privilegiar um em detrimento dos outros, né? Ele é rigorosamente igual. Ele nos ama da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, esse povo escolhido, eles tinham que entender o que significava isso. E o que é povo escolhido? O que vem a ser isso? Povo escolhido é aquele que já tinha alguma informação. E eles tinham, né? Informações que os outros não tinham. Por exemplo, a ideia de um Deus único, o conhecimento das leis, né, divinas, os 10 mandamentos, eles conheciam, e que, portanto, tendo esse entendimento, eles poderiam perfeitamente, aceitando a mensagem de Jesus, se tornarem professores de outros povos. Eles divulgariam por toda a terra a mensagem de Jesus, né? Então seria muito mais fácil para Jesus ensinar, vamos fazer por analogia, entender que o judeu, em termos espirituais, fosse semi-analfabeto. E o restante dos povos da terra seriam analfabetos, espiritualmente falando. Então, para Jesus seria muito mais fácil ensinar um semi-analfabeto do que um analfabeto. Lógico, né? Por quê? Porque o semi-analfabeto, ele já tinha alguma noção, né? De Deus, dos mandamentos, de um caminho um pouquinho melhor. E se Jesus ensinasse ao povo judeu, semi-analfabeto espiritualmente falando, ele poderia ensinar com muito mais rapidez e com muito mais facilidade, obviamente, né? Falar com quem já tem uma noção é muito mais simples do que falar com aquele que não conhece absolutamente nada, né? Então, o povo judeu entenderia muito mais rapidamente a mensagem de Jesus, absorveria essa mensagem e teria condição de passar essa mensagem para os outros. Jesus tinha um prazo de validade curto. Ele era um, e ele não poderia espalhar para tantos na terra. Então, ao ensinar a um povo, uma grande quantidade de pessoas, essas pessoas ensinariam a muitos mais. É questão da progressão geométrica, né? Então, Jesus disse, olha a visão de ensinar ao judeu, ou seja, não perder tempo tentando ensinar aqueles que estariam ainda crus com relação à parte espiritual. Isso Jesus disse e está consignado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 em diante. Ele diz assim, a 12 homens, que seriam seus discípulos, enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, ou os pagãos. Não vão para os pagãos, não é hora ainda. Nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Samaritanos, não sei se vão se recordar, era o povo judeu que havia ido para um exílio e que fora do seu território havia se misturado um pouco com outras culturas e até com um pouquinho de outras religiões. Então Jesus dizia, não vos encaminheis aos gentios, são os pagãos, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel, que seriam os judeus que ainda não se encontraram
espiritualmente falando, e que precisariam ser orientados para encontrar, obviamente, o melhor caminho. Então, esse Messias, que é Jesus, que viria, ele traria uma mensagem do mais puro amor. Jesus. Até porque ele não trouxe o amor, ele era o próprio amor. Aquele amor que conduz ao respeito ao próximo de forma indiscriminada. Jesus nos chamou a essa atenção. Vamos aprender a amar indiscriminadamente, ou seja, o amor universal. Esse era o objetivo. Jesus viria como Messias para que cada um de nós buscasse querer para o outro aquilo que quer para si mesmo, né? Então, vamos pensar bem. Naquela situação, naquele episódio, naquele contexto todo, fatalmente a sua mensagem não poderia concordar com a continuidade das práticas efetuadas de acordo com as leis mosaicas. Lembra que nós falamos de algumas leis colocadas em prática pelo próprio Moisés, que ele teve que dizer que elas vieram do alto, né, da espiritualidade. Mas ele é que as colocou, que era a forma de segurar aquele povo ainda tão endurecido. Então, um Messias que viria a trazer o amor, o respeito, fazer ao outro o que quer que faça a si mesmo, esse Messias que viria chamar a atenção para o cumprimento das leis divinas, os 10 mandamentos, né? Só que de uma forma com muito mais amor. Aí é que é a diferença. Então, ele não poderia, obviamente, concordar com a continuidade das leis mosaicas, né? As leis divinas, ele nunca mudaria, porque vieram do alto e elas são eternas. E até, pelo meu entendimento, foi ele mesmo quem trouxe e as entregou a Moisés. Agora, leis mosaicas, não. Né? Elas foram necessárias no início da caminhada daquele povo tão endurecido, mas que deveriam ser substituídas, e aí chegava o Messias para isso, substituídas pela lei de amor, de perdão. Então, ele disse, não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Mas ele vinha para destruir as leis mosaicas, natural. Não poderia continuar aquelas agressões. Recordam-se da mulher adúltera. Ele nunca poderia concordar com o apedrejamento daquela mulher, de forma nenhuma. Então, com a vinda do Messias, seria o despertar da consciência. Vamos lembrar aqui Paulo de Tarso. Paulo de Tarso que veio depois de Jesus, né, que levou a mensagem aos gentios. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo de Tarso diz assim: quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Perfeito e imperfeito. Não é o perfeito absoluto e o imperfeito absoluto. Hoje, eu busco estar mais perfeito do que ontem, melhor do que ontem. Mas amanhã buscarei uma nova perfeição. Mas perfeição cabe aí? Cabe sim. Se hoje eu me disponho a não cometer as agressões que eu cometi ontem, se hoje eu me disponho a fazer um caminho mais reto, se hoje eu me disponho a servir de uma forma mais bonita, que ontem eu não conseguia, quando terminar o dia de hoje eu vou dizer para mim, puxa, hoje meu dia foi perfeito. Mas amanhã ele precisa ser mais perfeito do que foi hoje. Porque aí, quando eu vou evoluindo, eu vou entender que carrego comigo imperfeições e que vou ter que deixar ao longo do caminho através de novas perfeições, de novos entendimentos. Mas continuava Paulo de Tarso. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes das crianças. Então, esse Messias que vinha era exatamente o despertar da consciência do ser humano. Era a evolução que nós precisávamos pegar ali
o fio da meada para seguir de forma cada vez melhor. Esse Messias que viria, trazendo amor, perdão, tudo aquilo que nós já aprendemos, obviamente ele modificaria muitas coisas. Por exemplo, o primeiro mandamento, quando fala em amar a Deus acima de todas as coisas, vamos lembrar que na lei mosaica, recordam-se que nós falamos a semana passada, uma das leis mosaicas lá de 3.500 anos atrás, época de Moisés, ele falava: se o teu irmão, se a tua irmã, se a tua filha, se o teu amigo te chamar para servir a outros deuses, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem terás piedade e nem o pouparás, nem o esconderás. Certamente o matarás. Totalmente contrário à lei divina, né? Não poderia continuar isso. E aí continua ainda na lei mosaica: a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Então, obviamente, Jesus não permitiria a continuidade desse entendimento. E de que forma ele modificou isso? Jesus vem e dá um outro entendimento a esse Deus. Ele diz: Deus é Pai. Olha como mudou tudo. Mudou tudo. Por quê? Porque passa a ser uma relação de carinho para com o que era Deus e que agora eu chamo de Pai. E não de medo. Não é uma relação de medo. Ah, esse Deus que pune. Não pode. Não pode, não faz o menor sentido. E agora, quando eu entendo esse Deus como o Pai que eu amo meu Pai da terra, ele já partiu, mas continua comigo. Então, imagina esse ser maior, e eu chamo de Pai. Então eu tenho por ele uma gratidão imensa, enorme. Então, eu não tenho que procurar outros deuses, muito embora a humanidade, por desconhecer, por viver de uma forma tão equivocada, acaba substituindo o Pai por outros deuses. Que deuses? Dinheiro, poder, as seduções da vida, os vícios, passam a ser deuses para eles, a ponto de se esquecerem do Pai. Olha como é gostoso chamar Deus de Pai. Aquela prece que Jesus nos deixou. Se a gente falasse assim: Deus nosso que estais nos céus, fica estranho? Muito estranho. Pai nosso. Olha como é gostoso. Então, por que procurar outros deuses? Se nós começamos a entender esse Deus, então Jesus modificou, né? Acabou com aquela ideia daquele Deus punitivo. Vamos passar para um outro. Recordam-se da lei de Talião? Nós falamos na última semana. Lei de Talião. Ou devolver na mesma moeda. Coisa que hoje em dia a gente escuta assim: ah, comigo é assim. Bateu, levou. Devolve na mesma moeda. Que bonito isso, né? Interessante. Então, lei de Talião, aquela que fala olho por olho, dente por dente. Jesus vem e acaba com ela. De que forma? Jesus é amor, né? É entendimento, é carinho. Vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 44. Vou pedir que prestem bem atenção naquilo que eu vou dizer, que está contido nesse capítulo, porque depois nós vamos abrir em 3, 4 pedacinhos para a gente entender a beleza desse ensinamento de Jesus, que é para acabar com a lei de Talião. Então está assim na parte total. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha,
vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então, lei de Italião é devolver ao outro. Olha o que Jesus quis dizer com isso que está narrado no Evangelho de Mateus. Recordam-se que eu li: não resistais ao mal. Não brigue com o mal. Não faça o mal contra o mal. Não, de forma nenhuma. Faça o bem. Então, resistir ao mal seria eliminar o mal através do bem, porque é o bem que anula o mal. Não faz sentido devolver da mesma moeda. Quando ele diz assim, não brigar com a treva. Por que brigar com a treva? Para eliminar a treva, basta acender uma luz. Se eu estou na treva, na mais densa treva, e eu acender um palito de fósforo, a treva acabou. Já existe luz. Pequena, mas existe. Então, pague o mal com o bem. Olha quando ele diz ainda, no mesmo Evangelho de Mateus: se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face, né? O que é a outra face? Moeda. Nós temos duas faces na moeda. Então tem um lado e tem o outro. Quando Jesus diz, se alguém bate na tua face, existe uma outra face, né? E qual é essa outra face? Quando alguém se exalta contra você, você oferece a ele o outro lado da exaltação. Qual é o oposto da exaltação? Mansuetude. Já viu quando alguém chega até você, chega gritando, e você responde baixo? Como a pessoa fica sem condição de continuar? Funciona. A outra face da intolerância que alguém dirige a você é a tolerância. A outra face da agressão é a não agressão. A outra face da ofensa é o perdão. É isso que Jesus falava. Então não vá brigando, não devolva o mal com o mal. Ainda, narrado no Evangelho de Mateus, diz: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. Isso tem a ver com desapego, né? Desapegar-se inclusive do orgulho. Muitas vezes estamos defendendo até o desnecessário, mas seguramos, não queremos ceder. Então muitas vezes é uma questão de orgulho. Olha a sabedoria imensa, infinita de Jesus. Ele continua assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. O que significa? Se eu estou caminhando, ao invés de 1, caminhando 2 milhas com aquele que me agride, aquele que não me compreende, aquele que me maltrata, eu vou ter mais tempo para conversar com ele, mais tempo para ter a possibilidade de ganhar aquele irmão, de conversar com ele, de ensinar, expor algum ponto de vista. É por isso que diz, se ele pede para andar 1, anda 2, você vai ter tempo de dar a ele um exemplo daquilo que você é na sua caminhada e que pode ficar marcado no coração daquele outro, né? Então, o que ele quis dizer? Não rechaçar o outro, como se fosse um animal peçonhento. Normalmente fazemos isso, né? Não gosto dele, me agrediu, já parto para cima, já jogo fora como se ele fosse um animal doente. Não. Outra ainda, está no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes, né? Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele. E aí nós perguntamos, quantos nos pedem, muitas vezes, um sorriso, um abraço, um ombro amigo? Não só não damos, como ainda mudamos de calçada.
vamos para o outro lado, né? Mudamos de calçada, deixamos a pessoa abandonada. Então, nós vamos ver que hoje, perguntamos, vigora essa lei dente por dente, olho por olho, a lei de Talião? Ela existe. A rigor, a justiça humana não pode permitir, né, que seja feito justiça pelas próprias mãos. Mas se pensarmos um pouquinho, de certa forma, a lei de Talião ainda existe. Sabe aonde? Na erraticidade. O que vem a ser erraticidade? Estamos aqui encarnados. Quando desencarnamos, vamos para o outro lado. E lá, no outro lado, que é a erraticidade, vamos tomar consciência do que fizemos e o que precisamos retornar para corrigir. Então, nós precisamos acertar isso tudo. Só que lá do outro lado, eu vou analisar o meu comportamento e vi que não foi muito bom, que eu vou ter que arrumar, vou ter que acertar. E aí, quando eu quero voltar, muitas vezes eu estou aplicando em mim o mal que eu dei ao outro. Lei de Talião, de certa forma né? Vamos lembrar que o próprio mestre disse, se teu olho foi motivo de escândalo, arranca-o. Tenho certeza que aqui ninguém viu ninguém arrancando o próprio olho, né? Impossível, não tem. Então, Jesus estava errado? Não. Do outro lado, na erraticidade, vendo o que eu fiz de equivocado, aí eu vou querer arrancar em mim aquilo que me serviu de perdição. Adultério. Lembram-se do adultério? A mulher adúltera, aquela coisa toda. Vamos ver se Jesus concordaria com isso. O mandamento, um dos mandamentos, que é o 10º, dos 10 mandamentos, diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma dele. Entretanto, na lei de Moisés, 3.500 anos atrás, diz assim, também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Jesus destrói isso. Destruiu totalmente. Vamos lembrar que Jesus se encontrava numa praça, lá em Jerusalém. De repente, os escribas, os fariseus, trouxeram diante de Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E olha que bonito. Eles dizem assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que essas tais têm que ser apedrejadas até a morte. E estavam tentando Jesus, né? Ver o que Jesus ia fazer. Porque os escribas, os fariseus, doutores da lei, eram especialistas em querer deixar Jesus de túnica justa. Túnica justa. Ou seja, não ter saída, não ter como escapar. E aí Jesus faz uma coisa. Ele se inclina no chão e começa a escrever no solo. Com o dedo, escrevendo no solo. Mas eles insistiam. E aí, Jesus, o que eu faço com essa mulher? E aí Jesus se levanta e diz, olha, aquele dentre vocês que estiver sem equívoco, pode atirar a pedra, fique à vontade. Diz que os mais velhos foram os primeiros a se retirar, e depois os mais novos. Por quê? Porque os mais velhos tinham muito mais complicações, lembrando ainda, né, porque é a presente encarnação, e, portanto, sentiram que realmente não tinham a menor condição. E foram embora. E aí, o que nós tiramos de entendimento desse ensinamento de Jesus? Viu que ele contrariou totalmente a lei de Moisés. Não é pra... E ele não disse, o interessante é que ele não disse, olha, aquela lei é bobagem. Não falou não. Tudo bem, pode atirar a pedra, fique à vontade. Aquele que nunca errou. E aí é que a coisa pegou, né? Olha um detalhe, Jesus escreve, quando eles estavam apontando o dedo para a mulher, Jesus escrevia na areia.
Por que na areia? Porque o tempo apaga. A água apaga. O vento apaga. Até o Alzheimer hoje em dia apaga a lembrança daquilo. Agora, como que seria o nosso comportamento diante dessa situação? Será que seria igual de Jesus, né? Ao ouvir um episódio como esse? Ou a gente diria, foi pega? Nossa, com quem? Nossa, onde que ocorreu? A gente faria isso, será que não? Jesus não. Então, nós vimos também, nesse episódio, uma sociedade totalmente machista, que apontava o dedo para a mulher e escondia o homem. E Jesus não perguntou, ela foi pega em adultério? Tragam o homem também. Não, Jesus não estava preocupado com isso. O tempo corrigiria. E como que ele corrige? Ele diz assim, olha, vá, e não erres mais, conserta. Isso é passado, faça o certo daqui para frente. E aí nós perguntamos com relação a adultério, essa coisa toda. Como andam as coisas nos dias de hoje? A mídia incentiva um comportamento leviano. Incentiva o sexo irresponsável. Incentiva a nossa juventude a prática do sexo cada vez mais cedo. Quantos adultérios, inclusive, acontecem apenas no pensamento. Não teve o ato em si, mas o pensamento complicou tudo. E a responsabilidade é a mesma. Acontecendo o ato ou ele ficando aqui dentro, o equívoco está praticado, né? Querem ver? Eu tenho a pretensão de matar alguém. E eu sei que essa pessoa passa na frente da minha casa todos os dias, numa determinada hora. Todos os dias. Eu compro um revólver, me escondo atrás do poste. Naquele horário certo, fico esperando a pessoa passar por ali. E aquele dia, ela não passa. E eu não a matei. Será que eu estou inocente perante a minha consciência? Não. Só faltou acontecer o ato porque a pessoa não passou, né? Mas eu pretendia matá-la. Então, nós não fazemos, às vezes, as coisas da maneira correta, mas nos sentimos tão à vontade. Por quê? Porque ninguém percebeu. Não falei para ninguém, nem punido pela lei eu consigo ser, mas eu sou punido pela minha própria consciência. E aí é complicado. Outra coisa também, Moisés havia alertado o povo para não conversar com os mortos. Recordam-se disso. Mas por que ele fez isso? Moisés fez isso porque o povo, lá atrás, há 3.500 anos atrás, vivendo no Egito, haviam aprendido com o povo egípcio a conversar com os mortos. Mas questões levianas, vazias, sem interesse algum. Então eles haviam aprendido isso. Mas era necessário tirar deles esse vício. Porque senão eles viriam para a nova terra, a terra prometida, trazendo os vícios que haviam adquiridos lá no Egito. Moisés tinha que acabar com isso. Então, ele proíbe a consulta aos mortos. Não vamos. E o interessante é que vários segmentos religiosos, ainda nos dias de hoje, dizem que é impossível conversar com os mortos. Por que Moisés teria proibido? Proibir aquilo que não existe não faz o menor sentido. E mesmo assim, nós sabemos que o diálogo, a conversa entre o nosso plano e o outro plano depende deles estarem prontos a conversar conosco. Costumamos falar que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então, Jesus também revogou, de certa forma, essa lei de Moisés. Em que sentido? Há um local na Palestina chamado Monte Tabor. Fica na Galileia. E esse monte, nesse local, Jesus subiu, acompanhado de
Pedro, João e Tiago, e no alto desse monte ele se transfigura, ele se ilumina. Diz que ficou um sol naquele momento. E aparece ao lado dele, materializa-se ao lado dele, Moisés e Elias. E ficam no maior bate-papo os três. Então, será que Moisés não tinha percebido que tinha desencarnado? Ele proibiu conversar com os mortos, mas ele estava ali dialogando com Jesus. E Jesus dialogando com ele e com Elias. Então, é a mediunidade. Só que a mediunidade que precisa ser bem empregada. Costumo dizer que a mediunidade, ela precisa ser, obviamente, bem utilizada, com um fim nobre, auxiliando, ajudando sempre. E a mediunidade é mais ou menos como... já viram aquelas pessoas que fazem entalhes em madeira? Pegam um tronco de madeira, um formãozinho, aquele formão se chama goiva. E ali ele começa a entalhar aquele tronco, e aquele tronco, peça bruta, se transforma numa linda peça de arte. Quem produziu aquilo foi um instrumento chamado goiva, que é um formãozinho pequeno. A goiva, ela serve para fazer uma linda obra de arte, se a pessoa sabe utilizar. Se não sabe utilizar, ele é excelente para decepar o dedo. Mediunidade é isso. Mediunidade nós temos que aprender a utilizar em socorro às pessoas, em socorro aos espíritos necessitados. Então, jamais poderia prevalecer uma proibição dessa. Então, Jesus, obviamente, revogou essa proibição de Moisés. Sobre as guerras, é interessante porque lá, nas leis mosaicas, Moisés tinha deixado assim: quando você invadir uma cidade, for entrar numa cidade, essa é a lei mosaica, 3.500 anos, se você chegar na porta da cidade e propor paz àquele povo, e eles aceitarem a paz, e abrirem as portas, fizerem paz com você, você pega aquele povo e os obriga a trabalhos forçados, e ele te servirá. Se ele não fizer paz, entra, passa todos os homens ao fio da navalha e leva o restante. Leva as mulheres, as crianças, tudo que tiver. Olha que interessante. A gente diz, eu não posso fazer ao outro o que eu não queria a mim mesmo. Se eu voltar lá na época de Moisés, eu vou ver também em Deuteronômio que ele falava assim: mas os egípcios nos maltrataram, isso povo hebreu, judeu, falando de 3.500 anos atrás. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito. Só que ao sair, ele faz a mesma coisa com os outros. Eu proponho paz para aquela cidade. E se ele me abrir a porta, eu entro lá, aprisiono aquele povo e o torno escravo. Não faz o menor sentido, né? É estranho. Aquele Jesus que vem para falar em perdoar e amar o inimigo. Se alguém te fere, né, uma face, dá outra. Reconcilia-te com ele. Então é estranho. Esse Jesus precisava vir rapidamente para nos deixar todos esses entendimentos. Então, nós vemos tantos episódios que Jesus precisava vir de qualquer forma, só que não seria entendido por um povo tão bruto ainda, que ainda não havia compreendido e não poderia ter a continuidade de Jesus, tranquilidade nesse cenário todo. Então, vem Jesus. Jesus vai nascer. Semana que vem, estaremos falando sobre a chegada do Messias.
esse Messias totalmente diferente. Nós vamos falar da chegada dele, em que ano ele nasceu. Aí vocês vão falar, nasceu no ano 0. Não. Jesus nasceu no ano 4, 5, 6, antes da era cristã. Nasceu dia 25 de dezembro? Também não. Então, vários episódios que a gente vai mudar um pouquinho o nosso entendimento sobre os acontecimentos de 2000 anos atrás. Então, agora estamos falando de Jesus, há 2000 anos. Tá? Ainda temos muita coisa para falar, e vamos falar agora de um Jesus, nessa fase ainda, mas um Jesus histórico, ao longo dessa caminhada. Não vamos ainda entrar nos ensinamentos morais de Jesus. Após passar esse Jesus há 2000 anos, que vai levar aí algumas semanas, vamos para um Jesus depois de Jesus, para depois voltarmos aos ensinamentos morais de Jesus, trazendo para os dias de hoje, para o século 21. Isso que é importante. Tá bom? Então, vamos fazer dessa forma? Vamos lá. Então, para encerrarmos, vamos fechar os nossos olhos. Olha quanta gente. Ai, que bom. Vamos fechando o Lueli também. Olha, lá do Guarujá. A Sônia. Que bom, que bom. Muito obrigado, viu? Vamos fechando os nossos olhos e trazendo Jesus à nossa frente. Agradecemos, Jesus. Tanto carinho. Ah, Jesus, como você nos acolhe em todos os instantes. Quanto precisamos aprender. E você, Jesus, nos ensinou por todo esse tempo. E continua nos ensinando hoje. E vai continuar nos ensinando por todo sempre. Só precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que assim seja, graças a Deus. Então, que a semana que vem possamos estar juntos, né? Ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, mas que a gente continue aí, nós vamos ter ainda muito assunto. E muita coisa que provavelmente as pessoas não pararam para pensar até hoje. Tá bom? Então, vamos nos cuidar, não dar brecha para o coronavírus e acreditar, né? Seguir toda a proteção, máscara, o que for preciso, mas não podemos, vamos falar sempre, não podemos abrir mão dos valores mais bonitos, mais significativos da caminhada humana, a sua crença, a sua família e os seus amigos. Combinado? Então, Jesus no coração e álcool gel na mão. Grande abraço a todos vocês e olha, tanta gente aí, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês e na semana que vem estaremos novamente juntos, tá bom? Grande abraço e muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, viu?